Última atividade do dia, nós teremos um painel que vai falar sobre a desorganização da economia e da tributação. Para moderar esse painel, chamo aqui à frente o presidente da Febrafit e diretor executivo da Auditece Ceará, Juraci Soares. Para compor esse painel, chamo ele que é economista, foi ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão no governo Fernando Henrique Cardoso, Martos Tavares. Também ele que foi eleito em 2018 pelo Estado de São Paulo pelo Partido Novo, deputado federal Alexis Fontaine. A secretária da Fazenda do Estado do Ceará, auditora fiscal de carreira, Fernanda Mara Pacobaíba. E ele, que é economista, foi coordenador da administração tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Clóvis Panzarini. Lembramos mais uma vez que as perguntas podem ser feitas sempre por escrito, através de um formulário que os senhores receberam na bolsa logo no credenciamento. Mas caso não encontrem essa filipeta, basta levantar a mão que uma de nossas recepcionistas irá até o senhor ou até a senhora para então entregar uma ficha. O senhor, da mesma maneira, funciona para entregar a pergunta a toda a nossa equipe de apoio, que será então encaminhada ao moderador, que agora tem a palavra. Olá, boa tarde a todos. Bom, temos aqui 3 cearenses aqui eu, a Fernanda e o Marcos Tavares, né? Então, os cearenses estão dominando aqui o mundo, né? Somos a maioria, né? Bom, pessoal, temos o painel da desorganização da economia, né? Mas eu vou lançar já de pronto aqui um desafio aos 4 painelistas, 4 debatedores, que, como o Panzarini falou, olha, bater em cachorro morto é fácil, né? Quer dizer, dizer o que está errado é muito simples, né? Então, já lanço aqui como desafio aqui, que a gente possa também trazer aqui alguns insights sobre o que a gente pode fazer para sair dessa encruzilhada. Nós não estamos aqui para repisar aquilo que a gente já sabe, né? E nós não podemos aqui pregar para nós mesmos. Mas temos aqui uma ilustre, né, formação de mesa aqui, que pode nos trazer aqui alguns insights, algumas expectativas de sair dessa armadilha, dessa encruzilhada. A Fernanda é secretária de Fazenda, faz parte do Concefaz, né? Está aí percorrendo o país e vai para a Coreia do Sul, né, Fernanda, na sexta-feira, fazer palestra lá e tal. Enfim, está tendo uma visão bem dinâmica da economia e dos desafios que o país e o estado do Ceará, particularmente, o Nordeste e as demais regiões do Brasil estão enfrentando, né? O deputado Alexis Fontaine aqui nos brinda aqui com a presença, está lá conosco, trabalhando no Congresso Nacional, tivemos semana passada juntos, né? Temos aqui 2 experts na área econômica, de política fiscal, enfim. Eu fui abordado até por alguns colegas assim, mas Juraci, os caras estão falando e tal. Nós não estamos aqui para ouvir ninguém dizer o que a gente acha que deve ser. Nós estamos aqui para disseminar ideias, para ouvir visões diferentes, né? E ver o que é que se aproveita, e naquilo que a gente acha que está errado, que pode melhorar, a gente tem que escrever propostas, tem que debater propostas. Bom, o tempo está correndo, nós temos pouco tempo, vou dar aqui 10 minutos aqui para cada um, para a gente fechar esse nosso debate aqui, para poder a gente depois abrir, eventualmente, para as perguntas por escrito. Eu vou receber aqui e vou distribuir aqui ao final do nosso tempo, né? A Fernanda, como mulher, ela tem preferência aqui, ela me pediu para falar por último, né? Então, não é isso, Fernanda? Então, você quer falar por último mesmo? Então, pronto. Não é um preconceito, pelo contrário, é um privilégio, é uma deferência, né? Então, vou seguir aqui a ordem aqui, pular só o Cláudio Panzarini, começar aqui pelo nosso cearense Marcos Tavares, que ele vai fazer aqui as intervenções dele, seguido pelo Alex Fontaine, depois o Clóvis e a Fernanda fecha para a gente poder ter aqui alguns minutinhos aqui de conversa, de debate aqui, tá bom? Então, a bola é sua, Marcos. Bem, boa tarde a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pelos organizadores de estar aqui participando.
e participando justo de um painel que é extremamente relevante. A questão da relação entre o fisco e os contribuintes, que é uma coisa que eu acho que a gente cuida pouco. Eu tenho uma experiência de quase 20 anos de governo, então, quando eu estou falando assim, eu estou me incluindo também na eventual crítica que eu estou aqui colocando. E tenho 12 anos que eu me privatizei, então agora eu tenho todo o outro lado e vendo as dificuldades também do outro lado da mesa. É extremamente complicado. Mas por que é complicado? Eu acho que aí tem antes de tudo, é bom a gente lembrar, tem uma questão cultural. Nós temos um problema cultural nosso. Cultural é porque talvez a gente goste muito de legislar. E a gente gosta de legislar, quer dizer, a gente pratica muito. Então, são muitas leis. As leis são muito extensas, tratando de temas complexos. A legislação tributária, o Clóvis pode dizer que isso... Não, a lei só está refletindo a decisão que foi tomada ex ante, do perfil ou do desenho do sistema tributário que nós queríamos. Mas eu acho também que no processo legislativo a gente sempre acaba ganhando umas confusões a mais. Qualquer projeto bem feito vai ter aí algumas emendas e vai criar alguns problemas. Então, eu gostaria de, primeiro, de falar nessa questão, que a gente precisava ter um ambiente de confiança e segurança, estabilidade de regras, clareza das regras, simplicidade das regras. E isso, definitivamente, a gente não tem. Como eu estava mencionando, a legislação nossa é muito extensa, tratando de um tema complexo, e com muita frequência a gente tem, inclusive, contradições dentro da própria legislação. Então, você imagina o que é que isso significa, ou é fácil imaginar o que significa isso, para o próprio fisco, que muitas vezes é vítima do que se passa na tramitação legislativa de um projeto, como também os contribuintes, eles são também vítimas. Então, a gente tem mesmo um paraíso dos advogados, né? Tanto aqueles que vendem planejamento tributário, quanto aqueles que tentam resolver as pelejas entre o fisco e os contribuintes, né? E os dois, tanto o fisco quanto os contribuintes, pagam um pouco dessa conta e pagam uma conta bem elevada. Eu vou apontar algumas questões em que pesa a provocação que foi feita para a gente trazer solução e não só apontar as questões, mas eu acho que nem todas as questões são claras, e eu estou aqui dando uma visão de contribuinte. Então, muitos daqui talvez já tenham escutado os comentários que eu vou fazer, e outros nem tanto. Então, eu vou, ainda nessa primeira rodada, na rodada de perguntas e respostas, a gente pode tentar elaborar alguma coisa de proposição. Mas, assim, a gente, nesse pano de fundo de uma legislação extensa, complexa, com conflitos, com contradições, onerosa para se fazer uma gestão tributária, dos dois lados que eu estava mencionando, tem também outras coisas que acontecem no dia a dia. Uma empresa, muitas vezes, as empresas maiores, os grandes contribuintes, que é curioso, porque são justamente aqueles que têm um compliance mais rigoroso, estão submetidos a um compliance mais rigoroso, eles sofrem auto de infrações, às vezes, milionários, que são assinados tomando em conta a opinião de um auditor fiscal ou de um pequeno grupo de auditores e não de uma instrução do órgão de administração tributária. E isso leva, às vezes, a custos muito elevados para o contribuinte, para fazer a gestão daquele auto de infração. Ele, por governança, a empresa tem que contratar grandes escritórios de advocacia, daí o paraíso que eu estava mencionando,
grandes escritórios de advocacia pagando honorários elevadíssimos e além de todo o esforço administrativo que é feito. O curioso é que se tem uma disparidade entre o valor de um auto de infração, com muita frequência, é isso que eu estou falando, se tem uma disparidade entre o valor do auto de infração e o valor das provisões. Provisões estas baseadas em pareceres externos. Se contrata o advogado para defender, se contrata um consultor externo para se dar um parecer a respeito daquela questão que se apresentou, por uma interpretação dessa legislação extensa e complexa que eu estava mencionando. Só para vocês terem ideia, em algumas empresas, as provisões chegam no máximo a 5% daquilo que tem de auto de infração. Não porque a empresa não esteja fazendo a provisão adequada, ela está fazendo, ela está baseada em pareceres que ela contratou, mas é uma disparidade, porque exatamente nós estamos em cima de pelejas que não são tão claras e cabe interpretações. Então, o que é que eu estou dizendo? A gente tem aí uma situação prática que decorre da legislação, uma situação prática, que chega a essa situação miserável de você ter aí que gastar muito dinheiro para fazer uma administração, para você gerir aquela ação que se apresenta para você, e isso com custos elevados, tanto de contratar advogados, como também de tempo para a equipe da empresa. Com muita frequência, as empresas maiores, os grandes contribuintes, têm um verdadeiro exército de tributaristas e de advogados tributaristas, além dos consultores externos que no final ela contrata. De novo, nós estamos falando, tem que ter presente o ponto básico. Nesse sentido, é importante que o deputado Alexis esteja aqui conosco, como representante do Congresso Nacional, porque isso se dá pela extensão da legislação, pela complexidade dos temas. O tema em si já é complexo. A legislação tributária em si já é complexa em qualquer lugar. Mas a gente gosta de legislar, sobretudo, né? O Congresso gosta de legislar. Então, trata de uma questão com um pequeno texto, ele sai de lá imenso, porque é feito não sei quantas emendas. Na questão anterior, que eu estava mencionando, da diferença entre os autos de infração, os valores dos autos de infração e as provisões, eu gostaria de citar aqui um exemplo que eu tomei conhecimento recente, do que se passa na Holanda. A Holanda tem uma preocupação com isso muito grande, uma preocupação com o contribuinte muito grande. E está dentro do critério de desempenho e de avaliação dos auditores fiscais o grau de acerto dele. Fez 10 autos de infração, perdeu todos eles, tem alguma coisa também, talvez precise de um treinamento, precisa melhorar. Isso que eu estou falando é interessante, porque assim, é impossível a gente não voltar na causa primária, a causa raiz. A causa raiz de novo, a legislação. Não estamos falando aqui de desejo do auditor, estamos falando da interpretação, da margem de interpretação que cabe. Você pensa de um jeito, o colega do lado pensa do outro. E aí a vida que segue. E o contribuinte que se dane. Então, essa é uma questão extremamente importante e um desafio para a gente resolver. Mais recentemente, uma outra questão que está muito presente na nossa experiência, que porque eu estou aqui tentando adivinhar, uma hipótese que eu tenho, que talvez por conta de lava-jato e de tantos desvios, de tanta coisa de corrupção, causa um receio a um funcionário. Eu fui funcionário público durante 20 anos, então eu sei exatamente o que é esse receio e acho perfeitamente legítimo. Mas, por receio, com muita frequência, hoje em dia, um auto de infração vem acompanhado de um questionamento
se há ou não crime contra a ordem tributária. Porque, poxa, eu não sei, depois, se eu deixar passar, pode achar que eu estou recebendo alguma coisa, que eu quis beneficiar aquele contribuinte. Por conta disso, se coloca uma dúvida se não há crime contra a ordem tributária, e lá vai o contribuinte começar também a responder por aquilo, ser questionado por aquilo. Então, isso também é um outro ponto que torna muito complicada a administração tributária do ponto de vista das empresas. Os administradores, eles acabam sendo alvos de representação criminal, né? Simplesmente porque ele discordou. Simplesmente porque discordou, porque pensa diferente. Porque não está de acordo com aquilo, porque cai na mão do Ministério Público. Aí temos uma outra instância que, às vezes, tem uma opinião formada ex ante, principalmente em relação a grandes contribuintes. Um outro ponto que eu gostaria de colocar é quanto às decisões. E aí é uma questão do judiciário. O judiciário demora para tomar decisões. Então, não é incomum a gente ter uma decisão 20 anos depois da causa. Só que vem com efeitos, às vezes, pretéritos, com efeitos passados, que você tem que resolver aquela questão. Um outro ponto é que, mesmo quando as decisões são desfavoráveis, com efeito retroativo, mas existem também casos de decisões favoráveis, que aí o Supremo pensa de um jeito, a administração tributária, a Receita, pensa de outro. E você vai ter que escolher a quem você vai atender, sob pena de ficar mais caro ainda aquilo que está acontecendo contigo. Então, o que eu acho que nós temos é uma questão de fundo que eu gostaria de colocar. Todas essas coisas que eu mencionei são apenas exemplos do que se passa, e mostrando a causa raiz. A causa raiz, para mim, toda a questão começa e termina na legislação, que é extensiva, complexa, cheia de conflitos e de contradições. E, é claro, a concepção do próprio sistema, o desenho do sistema já não é bom. Mas isso tem uma consequência sobre a nossa competitividade, sobre o custo das empresas. Isso onera fortemente os contribuintes e desestimula fortemente o contribuinte a continuar com a atividade. A gente está falando de uma carga tributária já elevada. A gente está falando de um sistema que tem um custo de administração extremamente elevado. A gente está falando de um sistema que tem um contencioso muito grande, que se torna extremamente oneroso para ele. Então, isso tudo é prejudicial à atividade econômica. Eu sei que eu não estou atendendo ao que o nosso moderador solicitou aqui agora, pedindo para a gente trabalhar mais, mas se for para a gente trabalhar mais, numa palavra, assim, simplificar. Todos os projetos de reforma tributária que estão postos, os 3 projetos, não é? Que estão postos, que tem também o da Receita, o do governo, os 3 projetos estão na mesma direção. Mas essa parte inicial de se colocar de acordo ou ter um consenso sobre os princípios é a parte mais simples. O difícil é a gente entrar agora num desenho e numa lei, numa legislação, estando todo mundo de acordo. Essa parte é mais complexa. Então, eu queria encerrar por aqui, me coloco à disposição para responder as perguntas depois. Obrigado. Claro, obrigado. Obrigado. Agora vamos passar a palavra ao deputado federal Alex Fontaine para as suas... Dispara os 10 minutos aí para poder ficar de olho no teu aí. Mas vamos lá. A palavra é sua, deputado. Bom, novamente, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui com essa plateia tão seleta. Eu já dei algumas falas na parte da manhã e eu vou começar exatamente no mesmo ponto, mas agora com outro caminho. Então, eu sou um empresário que começou a empresa absolutamente do zero no interior de São Paulo. Estou deputado federal muito por essa vivência que eu tive, né?
Então, eu comecei uma empresa com uma ME, literalmente uma ME, uma empresa que faz piso de concreto, também tem produtos químicos para poder fazer pisos. E nessa ME, nós fomos crescendo até chegar ao limite. E no limite do regime do Simples, já começou os problemas. Porque aí começamos dentro da empresa assim, não vende, não emite nota fiscal, segura aí. Não queremos desenquadrar, né? E como eu não tenho muitos irmãos, nem muitos parentes no Brasil, não dá para abrir outros CNPJs. Tinha que ser na raça mesmo, tentar segurar as vendas. Então, o sistema tributário simples, que já inibe o crescimento. Isso porque ele já era numa faixa muito menor. Aí já tem alguma coisa de errado, que a gente não quer partir para o próximo regime. Aí entramos no lucro presumido. E no lucro presumido, é o que eu falo, que venha o contador caro, porque agora nós temos que ter uma administração muito mais complexa. Que venha a substituição tributária, porque agora, dependendo do que você for vender, você vai ter que começar a fazer esses cálculos. Que venha o IPI, porque eu não calculava IPI. Que venha o DIFAL, diferencial de alíquota. Agora eu tenho que começar a calcular esse meu caminhão que fica aguardando para poder calcular a diferença. Que venha toda essa complicação que é o lucro presumido, mas ainda PIS e COFINS eu ainda estou pagando de forma acumulativa. Veja, lucro presumido, o Estado sabe exatamente o que eu vou ter de lucro. Na verdade, é uma simplificação para que a gente não entre numa coisa mais complicada para calcular o imposto de renda, assumindo que a cada nota fiscal eu vou ter algum lucro, o que não é verdade. O que simplesmente não é verdade. Mas eu passei por outras experiências mais surreais. Quando eu simplesmente comprei em outro estado matéria-prima, peguei a nota fiscal, me creditei dos impostos que estavam na nota fiscal eletrônica e tive uma surpresa. Alguns anos depois, quando a Secretaria da Receita do Estado de São Paulo me chamou, dizendo que eu não podia ter me creditado daqueles impostos, porque o Estado de São Paulo não reconhece o incentivo fiscal que o Espírito Santo dava para aquela empresa. Como é que eu vou saber isso? Eu, pagador de impostos, eu aqui empresário. Não tinha a menor chance de saber isso. E quantas vezes os caminhões também ficaram nas barreiras fiscais, no meio do mato, sem nenhuma condição, porque havia algum erro no cálculo dos impostos. E esses cálculos dos impostos, não é que a gente não tem vontade, não. Muitas vezes a gente fica numa mesa de negociação, eu e o meu cliente fala, quanto custa o teu produto? E eu falo para ele, não sei, você tem inscrição estadual? Você é contribuinte no estado XYZ? E ele fala assim, também não sei. E a gente fica lá na mesa, que nem dois loucos. E aí a gente liga para o posto fiscal para tentar conseguir encontrar resposta para aquela pergunta, porque parte dos itens são substituição, outros não são. E aí, a gente acha que vamos pagar um pouco a mais para ter certeza. Chega lá, para na barreira. Para na barreira, e aí quem que vai pagar essa conta? O cliente não quer, porque ele disse que fechou o pacote. Eu também não quero, porque não botei no meu preço. Veja como o sistema tributário criando conflito entre pessoas de bem e gente que quer criar riqueza. É o caos, é uma insanidade tudo isso aí. E aí, isso aí é território muito fértil, muito bom para os espertinhos, para os sonegadores. Essa confusão é o que eu falo, os biombos onde os sonegadores se escondem atrás disso aí. Sem contar aqui, que essa questão do tributo cobrado na origem, que é uma discussão que a gente tem demais. Olha, a gente não sabe a distorção que isso gera, né? Por quê? Porque as empresas instalam onde tem incentivo fiscal, não onde ela pode ser mais competitiva, onde ela tem matéria-prima, onde ela tem cliente, onde ela tem o clima. Elas vão atrás de um leilão de incentivos fiscais. Também, para você pagar na origem o tributo, a empresa precisa ter capital de giro, porque ela tem que financiar o tributo para poder fazer a venda. Agora, com a proposta de ir para o destino, resolve esse problema, que quem compra paga o tributo. E no Brasil, ainda com essa questão de origem, até pelo convênio que os estados fizeram, nós criamos o diferencial de alíquota. Eu tenho que comprar,
recolher adiantado e à vista, antes da partida no caminhão, o tributo que é do destino, do estado do destino, a diferença do destino. E sabe que se fornecedor, né, se cliente não me pagar, o que acontece? As minhas obrigações tributárias não morrem, eu tenho que pagar absolutamente tudo, até o tributo que era do destino dessa pessoa no diferencial de alíquota. Quebra a cadeia de distribuição, a substituição tributária, outra invenção que foi criada porque é na origem. O fato de ser na origem, muitas vezes agora o Estado quer calcular a cadeia toda para ter segurança de recebimento. Se fosse no destino não tinha problema. Mas quando ele cria isso, a substituição tributária, ele está matando a cadeia de distribuição. As empresas de pneu estão vendendo pneu diretamente para o dono do caminhão. Empresas de cerâmica estão vendendo diretamente para o cliente final, tirando só o pedido de uma loja. Sabe o que acontece? Aquela cadeia que ia pagando o tributo, que no final a somatória dava 35% ou 53%, não está nem existindo mais isso, porque as empresas estão vendendo direto para o consumidor final. Automóvel você compra direto da fábrica no Brasil. No fundo, nós estamos, talvez, combatendo um pouco a sonegação com a substituição tributária, mas destruindo a cadeia, tanto de emprego quanto de valor, recolhendo até menos tributos. A gente está eliminando empregos com o sistema tributário. Eu acho tudo isso uma insanidade. A outra insanidade que foi falada até de manhã no primeiro, 208 milhões de brasileiros fazendo classificação fiscal dos seus produtos e depois tendo que ser validado pelo fisco. E falou, errou, está faltando isso, não é bem assim. Num sistema que é realmente complicadíssimo no Brasil, né? Nós, empresários, como eu falei de manhã, nós temos medo do fisco, mas não é porque a gente quer fazer as coisas erradas, a gente quer fazer as coisas absolutamente certas. Também na proposta 45, né, do CECIF, não é o cidadão, não é o contribuinte que vai fazer a classificação fiscal, já tem a tabela certinha para cada município. É produto mais tributo, tão claro, tão limpo quanto, né, um dia de verão, assim na praia, com aquele sol maravilhoso. Não há dúvidas. E nesse momento que não há dúvidas, é fácil apontar quem é o sonegador ou o espertinho. O sistema preciso, né, ou complicado, conflitante, ele gera esse conflito entre as pessoas de bem, que eu havia comentado de manhã. Também, ele acaba gerando o que eu chamo de exclusão social. Quando complexo demais, e precisa ter uma estrutura enorme para poder apurar, quem pode? Quem consegue? Quem tem mais? A gente aumenta as desigualdades sociais e a exclusão. Tem que ser simples para um pipoqueiro ou um mega empresário. Vou terminar, fica tranquilo. Nós temos que parar, e agora vai como uma proposta positiva, que eu também odeio de ficar falando mal, reclamando da vida. Nós temos que ir para o positivo. Mas a gente tem que parar de ficar procurando saber se o vidro é temperado ou se não é temperado. Temos que parar de ficar pensando se aquele é pão ou farinha de rosca, como diz o Api. Né? Se é bolacha ou biscoito, como diz a Rita Della Féria. Nós temos que parar de ficar tentando o DNA das coisas, como é que é o sapato do Eurico de Santos aqui. É sapato ou é tênis, né? Não, é sapatênis, aí ferrou, não tem nem classificação fiscal. E de coisas que estão aparecendo, quer dizer, daqui a pouco se eu criar um avatar, eu pergunto, o avatar é produto ou é serviço? Nós temos que procurar o fato gerador. Agregou valor? Paga. Não agregou, não paga. Tem fluxo de caixa, é positivo? Paga. É negativo? Não paga. Acabou, não interessa se é macho, fêmea, não quero saber do sexo dos anjos. Dessa forma a gente facilita demais o sistema tributário. E o bom sistema tributário, ele azeita a economia, gente. Ele faz com que as coisas façam fluido, as engrenagens funcionam bem, a gente cria competitividade no Brasil, a gente gera emprego, a gente gera riqueza. É tudo o que nós precisamos. O atual sistema tributário joga areia nas engrenagens do Brasil. Temos que parar de fazer isso. Por isso, eu sou um dos que está muito envolvido nessa PEC 45, porque eu não acredito que a gente vá conseguir transformar um Fiat 147 numa BMW 750i. Então eu não acredito na mudança por dentro do sistema, eu acredito sim nessa URV de transição. Faz um sistema simples e transparente, limpo, sendo transferido, de modo que no final dos 10 anos a gente consiga ter um sistema absolutamente compreensível e acessível a todos nós. Para terminar, eu acredito plenamente que, não sabendo que era impossível, a gente vai fazer essa reforma tributária. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra,
Clóvis, as suas considerações, né? Depois a gente vai ouvir a Fernanda e depois a gente vai tentar aqui responder algumas perguntas aqui. Então, quero parabenizar aqui os painelistas pelo rigoroso cumprimento do tempo, né? Com a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado à FEBRAFIP e à FRESP pelo generoso convite para participar desse seminário. E esse painel aqui, que trata das distorções do sistema tributário e as consequências para a economia, nos leva a falar sobre o óbvio, nos leva a esse mantra que a gente vem repetindo há 30 anos e a gente não consegue sair do lugar. Um bom sistema tributário, qualquer um de nós sabemos que tem que obedecer alguns preceitos básicos, como a simplicidade, a transparência, a eficiência, a segurança jurídica, a equidade e até a produtividade, ou seja, o sistema tem que amealhar a quantidade de receita necessária para as políticas públicas. Eu acho que todos nós sabemos que está por trás de cada um desses conceitos. Agora, quando a gente olha o sistema tributário brasileiro, ele é a imagem invertida dessa transparência anterior. O sistema tributário brasileiro é exatamente o contrário. E, de alguma forma, eu até sou culpado por algumas dessas confusões que existe no sistema, porque eu administrei o sistema tributário por algumas décadas, quando estava na Fazenda. Mas, vejamos, a tributação do consumo, que é a parte mais complicada que nós temos, eu não vou deixar de lado a tributação da renda e patrimônio, porque acho que nem é o caso. Mas nós temos 5 impostos que tributam o consumo. 5, deixando de barato, porque, na verdade, se for olhar bem, tem mais de 5. Vamos falar dos 3 federais, PIS, COFINS e IPI, o estadual e o municipal. Na verdade, eu estou deixando de lado, dando de barato a CID, a própria tributação de imposto de renda no lucro presumido, não deixa de ser imposto sobre faturamento. É imposto sobre faturamento, é igualzinho o ISS. É um imposto sobre consumo. E tudo isso leva a uma confusão, a uma ineficiência que acaba por induzir distorções alocativas regionais e setoriais. Enfim, é um sistema absolutamente caótico. E eu costumo dizer que essas duas tragédias, a tragédia tributária e a tragédia fiscal e a crise fiscal, são crises que se autoalimentam. A crise fiscal leva os administradores tributários a buscar gambiarras para aumentar a arrecadação. Substituição tributária, retenção de crédito acumulado, coisas desse tipo, que acaba por gerar ineficiência, que acaba por comprometer a trajetória do PIB, que acaba por agravar a crise fiscal. São tragédias que se autoalimentam. A complexidade, vamos falar um pouco da complexidade, que acho que é a parte mais vulnerável, se não a mais, acho que a segunda, talvez a segunda mais vulnerável, a deficiência talvez seja mais complicada. Mas o nosso sistema tributário, ele vive no império do talvez. Tudo depende de interpretação. Tudo depende de classificação. Nós temos fragmentação de base tributária. O primeiro conflito é a fragmentação da base tributária. Nós temos serviço e bens. Os bens são tributados pelo ICMS e os serviços pelo ISS. Só que cada sujeito ativo tem a sua interpretação. Então, nós conhecemos N casos de contribuinte que prefere pagar para os dois. Porque se ele pagar para um, o outro vai lavrar outra infração e vice-versa. Então, ele paga 2 vezes para não ter complicação. Nós temos um outro conflito, que é a história do crédito físico no ICMS, que é uma outra maluquice que nós inventamos. Ou seja,
nós caímos aí num sistema de interpretação, o que dá crédito e o que não dá crédito. O que é insumo e o que é consumo. O contribuinte sempre vai ter uma dúvida. E mesmo quando ele não tem dúvida, em algum momento o agente fiscal vai ter dúvida. Fala, não, isso aqui não é insumo, isso é consumo, então lá haverá outra infração. A diversidade de alíquotas, que depende também de interpretação, depende de classificação. É a história do sapatênis do nosso amigo. É tênis ou é sapato? O contribuinte vai ter que descobrir qual é o NCM correspondente àquela mercadoria para poder enquadrar no IPI, no ICMS. A substituição tributária é um outro garrancho que nós criamos, que, quando foi criado lá atrás, há 30 anos, ele tinha alguma razão lógica. Primeiro, porque não existia preço de mercado, então sabia-se a priori qual era o preço de mercado no momento da fabricação. As mercadorias eram quase todas tabeladas, então sabia-se, no momento da saída do cigarro, qual era o preço de varejo. Então, se nós sabemos qual é o valor agregado até a ponta de varejo, eu posso cobrar na fonte. E aplicava-se esse modelo de forma eficiente e que acabava beneficiando tanto o fisco como um instrumento eficaz de arrecadação, quanto os próprios bons contribuintes que conseguiam com isso evitar a evasão fiscal. Mas esse modelo de substituição tributária foi se espalhando de tal forma que hoje a totalidade do PIB brasileiro está na substituição tributária. Nós conseguimos o milagre de transformar de criar no Brasil um IVA monofásico, que acho que é o único do planeta. É um IVA cobrado na fonte de forma monofásica. Sabemos todos o tamanho da confusão que dá isso. O nosso deputado acabou de falar o quão complicado é isso aí, especialmente porque no momento quando se espraia dessa forma esse mecanismo da substituição tributária, na maior parte dos casos nós não sabemos qual é o efetivo destino daquela mercadoria. Se vai ser consumido internamente no Estado, ou se vai passar a fronteira do outro Estado. Se vai ser bens de consumo ou vai ser insumo, como a história do vidro. E assim por diante. De forma que nós criamos um modelo absolutamente caótico. E sem falar de obrigações acessórias, a voracidade do fisco para criar obrigações acessórias é uma coisa de maluco. Eu, quando administrador tributário, descobri obrigações acessórias que vinham sendo exigidas há décadas e décadas. Mas por que isso? Não, sempre foi assim. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia de como essa coisa é maluca, exigia-se que o produtor rural, a cada 3 anos, deveria refazer a inscrição estadual. Valia por 3 anos. Depois de 3 anos, teria que contratar advogado, contador e entrar na fila do posto fiscal para refazer a inscrição fiscal. Eu perguntei, mas por que isso? Ah, por quê? Porque pode ter mudança, pode ter o terceiro que está arrendatário. Eu falei, mas e daí? E daí, a partir de amanhã, eu vou revogar isso aí. Eu tirei 360 mil produtores rurais da fila do posto fiscal, que dá uma média de 120 mil por ano, e que significava uns 10 ou 20% do trabalho dos postos fiscais administrativos. Simplesmente porque ninguém parou. Ninguém parava para questionar se aquilo trazia alguma eficácia no controle de arrecadação. Zero. Exigia-se porque sempre se exigiu. E assim por diante. Outra coisa anedótica é que cada livro fiscal, quando se preenchia o livro fiscal, o contribuinte tinha que levar no posto para receber o carimbo de encerramento e levar o livro novo para receber o carimbo de abertura.
fazia filas. Imagina uma rede de supermercado, tinha que ir com a Kombi cheia de livros, no posto fiscal de madrugada, para carimbar 400 livros, 500 livros. Para que isso? Porque pode ter escrita paralela. Tem outro argumento? Não. Então, revoga. Coisas desse tipo, que são exigidas, muitas vezes, porque o fisco não para, a administração tributária não para analisar o custo-benefício daquela obrigação. Aquilo traz algum benefício para o fisco ou não? Quanto custa para o contribuinte? Esse tipo de análise nunca é feita. Em termos de eficácia, em termos de eficiência, também nós temos uma série, vou procurar em 1 minuto terminar, uma série de defeitos estruturais que comprometem de forma significativa a competitividade da economia brasileira e, portanto, o PIB, e, portanto, o emprego, e, portanto, a própria arrecadação tributária. Nós temos uma série de distorções que acabam direcionando, que acabam levando a distorções alocativas, como, por exemplo, a guerra fiscal, que faz o contribuinte eleger uma determinada sítio para localizar sua indústria, independente dos benefícios econômicos, das características econômicas. Está perto da matéria-prima, está perto do mercado consumidor. Tudo isso é irrelevante no momento de se definir a localização industrial. Isso aí compromete o quê? A produtividade, compromete a eficiência, compromete, enfim, a economia brasileira. Enfim, eu teria que falar muito mais coisas, mas acho que parar por aqui. Obrigado. Obrigado, Clóvis. Bom, agora, como eu sou moderador, né, eu posso fazer o que eu quiser, porque quem manda aqui nesse painel aqui sou eu, né? Afinal de contas, tem que ser... Bom, então, apertem os cintos, certo? Porque dos 4 aqui, a Fernanda, ela é gestora, porque ela é secretária de Fazenda no estado do Ceará. Ela entrou no último concurso do Ceará, 2007. E aí eu vou lançar como desafio, Fernanda, você responder essas perguntas todas. Agora você vai ter que dizer aqui como é que você vai resolver isso tudo no Ceará. E vou lançar aqui um desafio aqui, relembrando uma proposta que eu uma vez ouvi, acho que um seminário aqui em São Paulo, onde o CECIF trouxe uma proposta de fazer uma legislação do Estado, do ICMS, com 10 folhas de papel A4. Pronto. Isso, assim, é uma pergunta assim, essa é uma reforma, deputado, que independe de PEC, independe de passar lá pelo seu gabinete, pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão Especial, pelo plenário, independe de qualquer coisa. Depende unicamente de quê? Da vontade do governador de plantão. Se o Estado do Ceará desejar alterar a legislação estadual dele na próxima segunda-feira, porque a Fernanda vai estar aqui até quarta, na quinta ela vai para a Coreia do Sul, mas chegando na segunda-feira, dia 24, Fernanda, se o Estado do Ceará quiser revogar todo o regulamento do ICMS, tem mais de 1000 artigos, com mais incisos, alíneas, parágrafos, enfim, e quiser fazer uma legislação de 10 páginas, talvez, deputado, talvez, Marcos, talvez, Clóvis, o Estado do Ceará possa atrair investimento não oferecendo exoneração de imposto, mas oferecendo a simplificação tributária. Isso independe de reforma. Simplesmente, o Estado do Ceará se transforma no Estado que oferece ao contribuinte algo que nenhum outro Estado poderia oferecer. Venha para cá, para o Estado do Ceará, porque você vai operar a legislação mais simples do Brasil. Porque nós teremos 10 folhas de papel A4, você só vai ter a obrigação tributária, a principal, de pagar imposto e de escriturar o livro de entradas, para poder gerar informação do CFOP. E 0. Então, Fernanda, Fernanda é doutora em Direito Tributário, aqui pela USP, São Paulo, né? Ela veio da Aeronáutica, né? Ela entrou no último concurso em 2007, ela nos brinda porque ela é secretária de Fazenda de carreira, ela ajudou a desenhar a legislação que atraiu o hub da KLM Go Air France para o estado do Ceará. Então, Fernanda, agora sim, como você teve o benefício de pedir para ser a última, agora eu jogo sobre os seus ombros, mas sabendo que você vai dar a resposta, certo? O privilégio de poder aqui
responder a essa plateia aqui seleta, né? Professores, auditores, advogados, consultores, né? Gestores, especialistas aqui da Espanha, Portugal, como é que a gente vai resolver essa parada sem precisar passar pelo gabinete do deputado Alex Fontaine, que ele já está com cabelo branco, ele vai transferir a empresa dele de pré-moldado lá para o Ceará. Se você fizer isso aí, o Alex, você promete? Está aqui o auditório com 500 testemunhas. Fernanda, você vai ter 10 minutos e eu posso prorrogar seu tempo se você estiver indo bem, viu? Porque eu sou o dono desse painel aqui. Quem manda nesse painel aqui sou eu, até encerrar. Então, Fernanda, mande brasa. Boa tarde, gente. Ele acabou comigo, né? Acabou-se. Enfim, eu gostaria de agradecer, viu, Juraci, o convite. E agora, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida pedir para falar por último, viu? Porque, de fato, você vai falando e, logicamente, o discurso não pode se repetir. Eu digo, porra, me lasquei. Enfim. E aí, algumas coisas que foram interessantes nas falas deles, que eu acho que é importante a gente pontuar. Tem alguma coisa... E aí eu me perdi total. Está totalmente diferente do que eu estava pensando aqui. E agora o Juraci terminou de completar a desordem. Eu estava pensando, antes de tudo, o nome do painel é a desorganização da economia e da tributação. Ora, em algum momento a gente pode falar em ordem no sistema tributário nacional? Será que já vivemos momentos de ordem? Isso eu pergunto porque eu fui pesquisar, a ordem vem do latim ordo, que significa uma ordenação, um alinhamento segundo critérios que sejam previamente fixados, né, professor Eurico? Como boa integrante da escola do IBET, a gente vai lá enfim, no significado das palavras para tentar construir o raciocínio. Ora, se você está falando em ordem, você está falando em critérios, você está falando em norma. A norma suprema desse país, que é a Constituição da República, é um dos documentos mais vilipendiados desse país. Não é à toa que os poetas, o poeta já diz, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? É nesse documento que está incerta a maior parte do nosso sistema tributário nacional, eu diria as regras-mãe, e lá que está incerta a pior praga que tem hoje no Brasil, que se chama ICMS. E de logo a gente, como auditora de carreira, como meu colega Juraci já falou, como ele é também, tem o privilégio, né, de ladeá-lo na Secretaria da Fazenda, e outros colegas estão aqui espalhados, um beijo a todos. E logo a gente pergunta, e aí? O que é que isso significa? Significa que não resolvemos o problema ao fazer uma Constituição que é cheia de detalhes, porque as palavras são semelhantes aos fios de Ariadne. Quanto mais você dá fio, mais você se enrola. Dr. Marcos Tavares. Então é por isso que a gente precisa sempre dar a palavra para significar a palavra e a gente vai se enrolando e aí nós nos perdemos no labirinto do Minotauro. É isso que a Ariadne traz. Ora, dessa forma, eu diria também que nós somos um país que tem uma peculiaridade. Nós matamos os nossos heróis e nós temos uma dificuldade muito grande de construir princípios éticos. Porque quando o deputado fala aqui, né, desse conteúdo de insuportabilidade, é lógico, a regra que vai ficando muito complicada, você não sabe apontar onde que começa tudo isso. Mas é simplesmente o que nós somos. Nós temos uma dificuldade muito grande de equilibrar duas coisas no nosso país e nós achamos que alguém vai vir e vai resolver esse problema por nós. Nós reiteramos isso. E aí nós temos dificuldade em equilibrar a ética, nós temos dificuldade em equilibrar questões de poder. Vejam que o sistema tributário nacional que hoje nós estamos batendo e está sendo alvo de muitas críticas, muitos congressos, recentemente fez esse país crescer a índices que hoje nós invejamos. O Brasil pifiamente cresceu 1% ano passado, ridiculamente foi com esse ICMS podre, que ele cresceu há menos de 10 anos em taxas, em índices bem maiores. O que é que houve?
Por que aquilo dali, ele não serve? O que fez tudo isso não servir mais? Na verdade, ele nunca serviu. Porque eu acho que nós somos um país muito pobre quando a gente coloca as nossas principais questões fincadas na tributação. Isso é pobre. A tributação tem que ser simples, sim. A tributação tem que ser transparente. A tributação tem que ser isonômica. E esse país perde oportunidades extraordinárias ao se defrontar, ao perscrutar aquilo que é verdadeiramente importante em qualquer país, que é a qualidade do gasto. Isso nós não conhecemos. Nós enchemos aqui um congresso com 2.000 tributaristas para saber se é sapato, ou se é sandália, ou se é isso, ou se é aquilo, se a alíquota do ICMS dá direito a crédito, se o crédito é físico, mas nós não discutimos qualidade do gasto. Significa que não interessava essa discussão. Significa que nós nos entorpecíamos com coisas que não tinham o menor significado para esse país. E enquanto a economia estava bem, estava tudo bem. Agora que estamos todos quebrados, as mazelas começam a aflorar. E coisas que antes não nos incomodavam tanto, agora nos incomodam sobremaneira. Então eu acho que nós precisamos, sim, partindo aí para um encaminhamento, repensar a forma como esse sistema está disposto. Eu sou muito fã, desde a primeira apresentação do professor Eurico no Congresso do IBET, a que eu pude assistir, da proposta do CECIF. Sou muito fã. Como nordestina, eu digo, ela não atende da forma como ela está hoje, aquilo que nós, especialmente no Nordeste, vejam, eu moro num estado em que 50% da população, quase 50%, vive abaixo da linha da pobreza. O Estado é uma ferramenta absolutamente necessária. 13,5% dos cearenses vivem abaixo da linha da miséria. Essas pessoas ainda precisam de Estado. Elas precisam de políticas públicas que as acolham. Não é simples. Muitas vezes o discurso do economista é um discurso que encobre pessoas. Essas pessoas estão nos fiscos. Essas pessoas estão nas ruas, essas pessoas estão produzindo, essas pessoas estão nos fiscos. Nós precisamos de uma outra cultura de serviço público. As mudanças pelas quais o mundo irá passar nos próximos anos não aguentam a forma como nós nos portamos hoje. Não existe mais um poder de tributação. Nós precisamos negociar, nós precisamos ter regras claras, nós precisamos ter ambientes harmônicos, higienizados. Nós precisamos ter ambientes sem corrupção. Isso tudo é o que nós precisamos. Eu diria até mais, nós temos um desafio muito grande, professor Eurico, que é, e o deputado Alex, que é de aprovarmos algo que venha a nos propiciar tudo isso e de não estragarmos. Porque eu estou cansada de ver, estou presenciando isso agora mesmo nas nossas discussões no Confaz. Tenho brigado muito lá, porque nós temos a mentalidade do velho. Nós estamos aqui rascunhando, daqui a pouco vem o velho desejo de tornar uma coisa um pouco mais complexa. Não, porque vai ter sonegação e aí a gente não se libera. Nós precisamos nos desamarrar de tudo isso, criando, gente, mecanismos de controle realmente inovadores. Nós precisamos fazer uma meia-culpa no nosso país, especialmente no tocante aos contribuintes. Muito se fala, né, a respeito da carga tributária, mas até hoje eu não vi um contribuinte subir as escadas da Secretaria da Fazenda para pedir para aumentar tributo. Pelo contrário, hoje, por conta de uma lei complementar que foi aprovada nesse país, que é uma verdadeira disfarçatez, que é a Lei Complementar 160, os contribuintes hoje subornam as administrações tributárias, trazem os documentos normativos e dizem, ó, o Estado tal dá tanto, se você não me der, eu não venho para cá. Isso é um absurdo num país que não admitiu ainda, não realizou, não efetivou o fundamento de reduzir as desigualdades regionais. As pessoas não vão para o estado do Ceará porque a Fernanda é lourinha ou é gente boa, elas vão para lá se tiver incentivo fiscal. Se a gente der um bom incentivo, é capaz de o senhor levar a sua empresa. Agora, hoje... E outro problema, nós precisamos também fazer uma meia-culpa dentro das administrações tributárias. Reduzir essa complexidade,
Porque tem coisa lá dentro que nós sequer nos damos conta. Outro dia eu pedi, achando que estava arrasando. Eu digo, não, nós precisamos pedir isso para os contribuintes. Alguém chegou para mim e disse, Fernando, você já tem na casa há muito tempo. Eu digo que a gente faz o quê com esse dado? Nós estamos afogados em dados. Nós precisamos ter resolutividade, inteligência, ferir naquilo que precisa ser ferido. E precisamos ressignificar. E significa um papel de um fisco ativo, de um fisco que não está para massacrar ninguém. Venham falando isso para os meus auditores. Nós, no estado do Ceará, lancei um desafio. Disse na frente do governador, o estado do Ceará vai ser o melhor ambiente negocial do país. Porque nós precisamos construir uma regra que não traga nenhum tipo de dúvidas. Eu não quero um centavo a menos do contribuinte, um centavo a mais do contribuinte, mas também não vou permitir que seja recolhido um centavo a menos. Então, nós precisamos ter certeza daquilo que está sendo impingido ao contribuinte. Então, eu acho que precisamos avançar numa reforma, mas precisamos também fazer uma reflexão enquanto sociedade. Porque não é impossível que nós peguemos uma proposta boa e detonemos se não matarmos o homem velho, para que venha o homem novo, que é aquilo de que tanto precisa esse país, que é um país extraordinário, é um país em que a maior riqueza está nas pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigado, mas assim, eu vou lhe fazer uma pergunta, viu? Fazer uma pergunta porque eu sei que aqui está todo mundo curioso para saber. E eu estou aqui para colocar o pessoal em saia justa mesmo. Você é a única mulher de saia aqui nessa... Bom, nós temos uma proposta da PEC 45, temos a do Raul, e a imprensa tem noticiado, lá no Ceará mesmo, nós tivemos um encontro lá dos secretários de Fazenda Norte e Nordeste, né? Esse, assim, o povo quer saber, né? Afinal, os governadores ou os secretários de Fazenda dos estados estão a preparar uma proposta alternativa de IVA estadual com o ISS? É muito importante. Quando a gente fala em reforma, eu fico brava com isso, para não dizer outro nome. Eu fico muito brava. As pessoas vão fazer reforma tributária no Brasil. Você não tem outra. Você quer fazer? Cadê a reforma tributária? A que eu conheço é do Recife, a que eu conheço é a do Raul. Fazer uma reforma tributária não é assim, não, gente. Hoje, não se pode dizer que o Estado brasileiro tenha, no tocante ao ICMS, uma proposta. Enfim, é nocaute. Nós não temos uma proposta. Lá no próprio CONFAS é difícil a gente chegar num consenso. O CONFAS é um órgão que precisa ser revisto, ele precisa ser revisto. A forma de composição, a forma de deliberação, aquilo que se convencionou chamar de guerra fiscal. Então, assim, nós precisamos fortalecer o que tem. Estamos trabalhando, existe um grupo de 10 secretários da Fazenda, 2 de cada uma das regiões, eu faço parte, eu e o secretário de Pernambuco, Décio, e estamos trabalhando em cima da proposta do Recife, que aqui tem. Muita gente fala reforma tributária disso, reforma tributária... Sim, mas me dê o texto aqui para entregar aqui para o deputado Alexis, para protocolizar. Não tem. Então, a gente precisa ter pé no chão. O momento é agora e, de fato, nós precisamos ter materialidade. Não temos. Isso eu acho que, no tocante aos fiscos, eu já falei isso para o CONFAS, a minha fala é sempre bombástica. Eu acho uma vergonha. Eu acho uma vergonha. Mas hoje nós trabalharemos, já temos trabalhado, apresentaremos propostas, ok? Vão ser debatidas. Dia 4 de julho vai haver uma reunião do Concefaz para alinharmos os pontos. Qual é o grande problema, gente? Nosso país é muito desigual. Quando a gente vê recentemente o Estado de São Paulo entrando fundo em guerra fiscal, a gente diz, meu Deus, o que será de nós? Ok, Fernanda, tem mais 2 perguntas aqui da plateia, a gente vai encerrar o painel por hoje. Luiz Anon, da CEF de Minas Gerais, pergunta o seguinte: a palestrante comentou, em essência, sobre a base da educação fiscal, ética, qualidade do gasto. Não é o momento de também mudarmos nosso modo de ver e entender o sistema tributário em relação à sociedade? E tem outra aqui do Bruno Carvalho de Paula, que é da FEP, do Piauí.
A simplificação é importantíssima para o Brasil. A senhora pode explicar como a simplificação vai ajudar a situação brasileira quando quem ganha até 2 salários mínimos paga 50% de carga e quem ganha acima de 40 salários mínimos paga menos de 15%? Tem um custo que ele fica invisível. Outro dia eu fui visitar uma indústria lá no estado do Ceará. No setor produtivo, é uma indústria verticalizada, no setor produtivo você tinha 7 empregados. Ao acabar a visita, lá vários andares, etc e tal, máquinas, né? Aí o cara que estava nos acompanhando disse, vamos visitar ali o setor contábil? Tinha 50 pessoas. Gente, isso não entra na cabeça de ninguém. De um ser humano normal, homem médio, né, do Tício, não entra na cabeça. No setor produtivo você tem 7. No setor, para cumprir obrigações acessórias, que não só estaduais, você tem 50 pessoas. Vejam que essa questão da simplificação, em tese, ela vem a nos tirar de um dos piores rankings que esse país tem. Primeiro lugar em cumprimento em tempo gasto para cumprir obrigações acessórias. O Banco Mundial diz que o Brasil gasta, em média, 1.958 horas cumprindo obrigações acessórias. O segundo país, se eu não me engano, é a Bolívia, gasta 1.025. Isso tem um custo. Isso tem um custo. Os chamados custos invisíveis. O custo da nossa cultura, o custo da nossa burocracia. Nós não fazemos, os economistas são muito bons em fazer custos visíveis. E mensurar custos visíveis, né, professor? Mas nós estamos, na burocracia brasileira, cheios de custos invisíveis. É retirando determinados custos invisíveis por meio da simplificação que permite que você reduza o quanto de um tributo. Logicamente, o nosso sistema ele é totalmente distorcido. E aí tem diversas outras pessoas com muito mais expertise. A minha expertise é em tributos estaduais, que podem falar do sistema como um todo. Mas eu vejo que a questão da simplificação é ponto fundamental. No tocante à primeira pergunta, como foi, Juraci? Eu perdi. O palestrante comentou, em essência, sobre a base de educação fiscal. Educação, gente. Educação é tudo. Veja, o estado do Ceará, eu me orgulho demais. Há alguns anos, o estado do Ceará optou por investir pesadamente em educação. Hoje, das 100 melhores escolas de ensino fundamental desse país, 82 estão no Ceará. Obrigada. Essa educação é transformadora. Nós somos hoje um estado que tem 2% do PIB. E nós fazemos coisas extraordinárias por conta da educação. Grande parte hoje daquilo que o Ceará tem de atrativo para empresas está relacionado aos nossos índices de educação. Por quê? Porque uma mão de obra melhor qualificada, ela consegue trabalhar mais. Consegue trabalhar melhor. Os níveis de eficiência no nosso país são ridículos, se comparados internacionalmente. E isso vem por uma falta de educação, de capacitação das pessoas. Vejam que o meu estado é praticamente pedra e poeira. O estado do Ceará hoje está 95% dele no semiárido. Por isso que eu vivo repetindo, a maior riqueza do Ceará são os cearenses. Então, a educação, sim, ela transforma a comunidade em que vivo, transforma o meu estado. E ela tem poder de transformar qualquer outro país do mundo. Na próxima sexta-feira eu vou estar, a convite do BID, num evento sobre tributação e inovação. O estado do Ceará foi o estado escolhido para colher esses frutos lá desse evento mundial e disseminar para os restantes, para os demais estados do Brasil por conta do Profisco 2. Vejam, a Coreia do Sul é um país que tem características muito semelhantes à do Brasil e deu saltos extraordinários a partir da educação. Então, essa educação, sim, uma educação de qualidade, né? Ela tem sido diferencial. E posso até dizer, fazendo uma propaganda do meu governador. O governador Camilo iniciou o segundo mandato com foco na primeira infância. As nossas crianças, nós estamos desperdiçando gênios nos nossos sinais, nas nossas favelas. Crianças de 0 a 6 anos que poderiam estar sendo estimuladas.
Nós não fazemos isso, nós jogamos fora. E depois nós gastamos muito mais com prisões, com regimes e também com a falta de qualidade, que é o que nós vivemos em grande parte das capitais brasileiras. Ok, Fernanda, temos aqui a última pergunta e vamos encerrar. O debate aqui ficou meio acalorado aqui. Mas aí já vou linkar essa pergunta aqui, Fernanda, que o Francisco Tavares, da FENG, lá de Minas, pergunta por que não se faz uma legislação estadual única para todos os estados e a União, que arrecada mais, cuida das desigualdades regionais conforme preceitua a Constituição. Mas eu quero fazer um link também aqui, dizendo o seguinte, fazer um desafio, até com o que o Cláudio Panzarini falou, que ele fez um exame, né, fez uma espécie de auditoria de obrigações acessórias e saiu revogando centenas delas, né? Eu quero lhe dizer, Fernanda, que as instituições que compõem o fisco estadual, brasileiro, federal, municipal, podem ajudar o fisco, como sempre ajuda. A gente sempre propõe. Lá no Ceará, a gente tem uma série de iniciativas nesse sentido, né? Inclusive para interligar meio de pagamento com operações comerciais. Porque, deputado, eu acho que um grande salto que o Estado poderia dar seria interligar meio de pagamento com operação comercial. Aquele cara que está vendendo pizza, na hora que ele estivesse passando o cartão de crédito, o sistema já calculasse o imposto, distribuísse, e ali ele ficaria liberado de fazer qualquer outra obrigação que não fosse a de receber o pagamento. Não, pode tudo. Só vende pizza, só cuida do negócio dele. Isso. Mas então, Fernanda, assim, é possível criar uma legislação estadual única, ou pelo menos padronizada e standardizada, e há realmente um direcionamento nesse sentido, de como o Panzarini falou, da gente fazer uma varredura nesse conjunto de... Já que você fugiu da minha pergunta da folha da legislação de 10 páginas, né? Mas a gente não pode fazer uma dieta, um low carb aí nessa legislação? E aí, depois que você concluir, nós aqui damos por encerrada aqui a palestra, com a minha última colocação, porque eu sou o dono do painel. A primeira reunião do CONFAS deste ano, ela quase foi por água abaixo, por conta da questão dos hubs, né? O convênio do hub, de fato, ele foi um convênio que foi desenhado pelo Estado do Ceará, e depois que foi desenhado, praticamente todo mundo quer aderir a esse convênio, gerou uma confusão muito grande, e Distrito Federal, isso aí foi amplamente noticiado. Na ocasião eu disse, se a gente não chega no consenso, no tocante à isenção do querosene de aviação, que vai ser 0,002 da arrecadação do Estado do Ceará, eu não sou mulher de me enganar. Acho até que a gente, é o que eu digo, a gente acha no Brasil, aí tem a ver com a minha tese, nós estamos acostumados a achar que palavras vão resolver os nossos problemas. Palavras aprofundam os nossos problemas, porque todo diálogo ele precisa ser interpretado por alguém, que muitas vezes vai pensar de forma diversa da que você está pensando. Então, da forma como estamos hoje, é como se fosse, eu vou deixar uma imagem, refugiados assim na África, alguém está lá no caminhão e joga comida assim. Meu amigo, salve-se quem puder. Vejam que nós temos 7 estados da federação em calamidade financeira. Você acha que a gente vai chegar a um consenso relativamente à principal fonte de arrecadação de qualquer estado dessa federação? Eu, Fernanda, não acredito nem de longe nessa possibilidade. É triste, mas é bom a gente ouvir assim de quem está lá na discussão, porque a Fernanda faz parte do colégio de secretários de Fazenda, né? Bom, pessoal, quero agradecer a participação de vocês. Hoje tivemos um dia muito produtivo. Tivemos palestras brilhantes, mas quero dizer uma coisa, ó. Antes dos aplausos, quero dizer uma coisa. Reforçar o convite. Na quarta-feira, a partir de 17h30, teremos a festa de encerramento com o lançamento do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, certo? Aqui mesmo, no hotel, certo? E teremos o coquetel. Teremos algumas surpresas que, como são surpresas, eu não posso contar, né? Mas um abraço a todos, até amanhã às 9 horas aqui, viu?